Sou o professor Rogério. Hoje vamos falar sobre fatores de risco na cadeia de suprimentos globais. Então, o objetivo é apresentar os fatores de riscos que influenciam nas tomadas de decisões em cadeias de suprimentos que abordam fornecedores globais, fornecimentos e fornecedores globais. As operações e as cadeias de suprimentos globais estão se tornando cada vez mais importantes. As redes de suprimentos internacionais, elas acabam oferecendo uma diversidade de oportunidade para fabricação, para redução de custos nessas cadeias globais. O importante é que elas sejam administradas de maneira correta, ou seja, de maneira eficaz. O problema é que essas cadeias globais, elas também proporcionam algumas armadilhas, ou seja, aumentam os riscos dessas cadeias justamente devido às distâncias, devido às adversidades de fornecimentos e distribuições globais. Vamos falar sobre as categorias de suprimentos globais. Então, nós temos, o modo mais simplificado seria justamente o sistema de distribuição internacional. Então, a empresa fabrica num determinado país e ela encaminha, ela distribui, ela vende o produto internacionalmente. Então, esse seria o modelo mais simplificado. Avançando, temos os fornecimentos internacionais, em que os fornecedores estão localizados em outros países. Então, já temos aí a movimentação, o transporte internacional de peças, componentes, matérias-primas. Também, agora mais avançado nessa cadeia de suprimentos globais, temos aí a fabricação em outros países, então uma fabricação offshore, ou seja, a fabricação já não é feita mais no país de origem, né, daquela empresa, e sim num país no exterior. Então, aumenta o risco da cadeia de suprimentos, porque ali eu vou ter a necessidade de fornecimentos globais, ali eu vou ter a necessidade da fabricação também global, fora do meu país, né? Então esse risco é até mais elevado. E para mostrar aqui a situação, a categoria de maior risco, temos aí a situação de cadeia de suprimento global totalmente integrada, em que não importa se é fornecimento de peças, ou se é fabricação ou distribuição, todos os elementos estão sendo desenvolvidos em um outro país. Então, essa é a cadeia de suprimentos global totalmente integrada. Claro, com uma taxa de risco um pouco mais elevada que as anteriores. E os fatores que influenciam nas decisões dessas cadeias de suprimentos globais, né? Então, nós temos aqui 4 forças que atuam nessa tendência de globalização. O que faz as empresas optarem pela globalização? Então, o primeiro item é a ideia de forças de mercados globais, ou seja, as pressões geradas por competidores estrangeiros, além de oportunidades que são abertas por clientes estrangeiros, ou seja, forças de mercados globais seriam um dos fatores aí de tendência para globalização. O segundo fator são as forças tecnológicas, que aí estamos falando de itens relacionados especificamente ao produto. Então, vários subcomponentes e tecnologias estão disponíveis em diversas partes ao redor do mundo. E também as empresas precisam ter capacidade para empregar esses recursos com rapidez e eficácia, ou seja, né, então as questões tecnológicas também, né, acabam favorecendo os suprimentos globais. Forças de custos globais. Ora, então, quando a gente fala de custos globais, estamos falando de custos relacionados a localizações, né, em outras partes do globo.
Então, em algumas situações, a mão de obra não treinada encontrada em outros países, em outras regiões, isso era um fator decisivo para a localização de uma fábrica, né? Então, na tomada de decisão na cadeia de suprimentos, identificava ali onde tinha a mão de obra mais barata, mesmo que não fosse treinada, e era ali que a empresa decidia colocar a fábrica. Já nos tempos atuais, a qualificação da mão de obra passa a ser um fator relevante na decisão de localização, justamente porque essa mão de obra qualificada vai permitir a produção com qualidade, dentro dos prazos, dentro das especificações do produto. Por último, forças econômicas e políticas. Então, flutuações de taxa de câmbio, a parte de regulamentações políticas, todos eles influenciam na decisão de globalização. Então, empresas vão buscar aí situações que sejam mais confortáveis para elas. Se elas precisam de ambientes mais regulamentados ou menos regulamentados, situações em que a taxa de câmbio seja mais favorável para a negociação, né? Então, isso poderia ser aí fator econômico e político na questão da globalização. E o gerenciamento de risco, nesse caso, acaba sendo o quê? Vantagens e oportunidades das cadeias globais, acompanhadas de um expressivo aumento no nível de risco enfrentado por empresas de atuação global. Quer dizer que empresas cadeias de suprimento que atuam em cenários globais, elas acabam se expondo ao risco. Porém, havendo um bom gerenciamento dessa situação de risco, então você pode minimizar essas possíveis falhas. Na terceirização e na produção em outros continentes, a cadeia de suprimentos está mais exposta a riscos, conforme já falamos anteriormente, né? Depende de regulamentações de cada região, depende de fatores externos e, então, da terceirização, quando se fala em cadeias globais, acabam também sendo fatores de riscos elevados. Tanto a produção enxuta quanto o Just-in-Time Kanban, e nós já falamos sobre eles, né? Porque quando a gente fala de produção enxuta, estamos falando de uma empresa que atua com baixo custo, busca a eficiência como resultado do seu processo. E na mesma linha vai o Just-in-Time e o sistema Kanban, né? O sistema de cartões, né? Então, todos eles são caracterizados por baixo nível de estoque. Ora, então se nós estamos falando de uma cadeia de suprimento global, a gente vai falar aqui de Just-Time, Kanban e produção enxuta. Ora, então essas cadeias de suprimento globais, elas podem sofrer o fechamento ou até mesmo a paralisação de linhas de produção, caso aconteça algum desastre, alguma situação imprevista. Então, justamente, esse é o problema de se trabalhar a produção enxuta em sistemas de suprimentos globais, porque você já está trabalhando com baixos níveis de estoques. Logo, qualquer desvio, qualquer situação não planejada poderia levar à paralisação do sistema de produção. A gente vai mostrar aqui uma matriz que envolve dois eixos, o eixo X e Y, dois eixos ligados à questão do gerenciamento de risco. Então, vamos a ela. No eixo Y, nós encontramos ali nível de conhecimento. Então, o quanto se conhece em relação a determinado evento, né, a um determinado fator. E também, no eixo X, capacidade de quantificar o impacto. Então, no eixo Y, estamos falando do conhecimento de determinado risco
E no eixo X, estamos falando da capacidade de quantificar o impacto de determinada falha. Nesse caso, vão se formar aqui 4 quadrantes. Então, eu vou começar aqui da situação de menor nível de conhecimento e também menor capacidade de quantificar o impacto. Então, estaríamos ali numa situação de nível de conhecimento desconhecido e também o risco, o impacto não quantificável. Então, nós estamos numa situação aqui de dificuldade extrema. Por quê? Porque não conhecemos o problema que pode ser gerado, né? E também não conseguimos quantificar ele. Né? Seguindo aqui na parte de baixo para a direita, já estamos, então, em baixo nível de conhecimento, porém, alta capacidade de quantificar o impacto. Nesse caso, por mais que eu não conheça exatamente os possíveis riscos, mas eu sei que eu consigo quantificar o impacto desses riscos. Então, já é uma situação melhor do que a primeira. Vamos agora para a parte de cima do gráfico. Então, nós temos elevado nível de conhecimento de determinado risco, mas baixa capacidade de impacto. Então, os riscos são conhecidos, normalmente aqueles gerenciáveis, porém, eu não consigo quantificar o impacto daquele risco na cadeia de suprimentos. Será que o cliente vai desistir de trabalhar com a minha empresa? Será que eu vou ter um prejuízo? A imagem da minha empresa vai ficar com algum problema? E quanto será esse impacto? Né? Finalmente, vamos para a situação de alto nível de conhecimento do risco e de elevada capacidade de quantificação desse impacto. Então, estamos no alto à direita do gráfico. Então, ambos são conhecidos, ambos são quantificáveis. Essa é a melhor situação para a empresa, né? Ela já identifica, ela conhece o risco e ela também sabe quantificar o impacto desse risco para tomar as melhores decisões, certo? Então, mostramos aqui os 4 quadrantes dessa matriz. Então, a gente pode extrapolar dessa matriz um conjunto de eventos que começariam ali. Eu vou fazer aqui de baixo para cima, né? Em que eu estou inicialmente na parte de baixo da lista de eventos. Os eventos controláveis, porque eu conheço o impacto e também eu conheço o risco e eu consigo quantificar. Então, lá na parte de baixo, estamos ali nos controláveis. Conforme eu vou subindo aqui na explanação, nós estaremos lá nos riscos incontroláveis, que a empresa não sabe nem como se organizar para eles. Vou começar a listar alguns aqui. Né? Então, em termos de riscos controláveis, problemas com execução. Então, problemas na área de fabricação, na área de armazenagem, distribuição, esses tipos de risco, eles são conhecidos e são altamente quantificáveis. Dá para quantificar o quanto que a empresa vai ter de problemas, se ocorrer o risco, a falha, né? Se ela vai ter que pagar multa para o cliente ou qualquer coisa parecida. Tá? Então, avançando. Mais alguns ali para cima, mudanças de mercado, avançando, estou subindo na explanação. Temos ali volatilidade de preços dos combustíveis, né? Então, esse é um problema que acontece corriqueiramente, em função de questões internacionais e também nacionais. Então, a volatilidade dos preços acaba sendo uma situação que interfere no custo da cadeia de suprimentos e isso vai impactar no resultado final do produto. E não são fortemente quantificáveis. A qualquer momento ocorre lá um conflito internacional, pronto, né? Sobe o preço do barril do petróleo. E vamos continuar subindo, chegando lá no ponto mais elevado aqui desse conjunto de
fatores. Então temos ali, por exemplo, riscos geopolíticos e até chegando ali em desastres naturais. Ora, desastres naturais, eles são totalmente desconhecidos, por quê? Porque a gente não consegue, muitas vezes não consegue se antecipar a eles, não consegue acompanhar, por mais que existam sensores e alta tecnologia, às vezes um desastre natural ele acontece sem ter sido constatado. E, uma vez acontecendo um desastre natural, fica muito difícil, né, a gente conseguir quantificar esse desastre. Ou seja, para a cadeia de suprimento, essa é a situação mais incontrolável, mais complicada para o gestor. Considerações finais. Nessa aula, estudamos as características das cadeias de suprimento globais. Foram apresentados fatores de riscos nas cadeias globais e estudamos diversas ferramentas capazes de classificar o nível de conhecimento e de impacto dos riscos na tomada de decisão. Então, por hoje é só. Agradeço pela atenção, bons estudos, boa semana e até a próxima. Música